Em 1927, Ma Rainey, a arrebatadora mãe do blues, e os animados shows de sua banda faziam muito sucesso na Geórgia. Muitas de suas provocantes canções tratavam da vida dos negros no sul dos Estados Unidos e também da segregação racial. Essa canção talvez soe familiar. A injustiça racial era lei e se manifestava em bebedouros, banheiros e escolas segregados e na violência irracional contra negros. A realidade do Norte parecia prometer algo diferente. Ela conclamava negros a buscarem refúgio e melhores oportunidades nas cidades do Norte e do Oeste. Esse êxodo em massa ficaria conhecido como a Grande Migração, movimento que levou mais de 6 milhões de negros a partirem do Sul para cidades como Nova York, Detroit e Chicago entre 1915 e 1970. Mas o sonho não virou realidade. Os negros que saíram do Sul em busca de liberdade, incluindo Ma e sua banda, se depararam com mais dificuldades, segregação e desigualdade. A partir da história de Ma, vamos analisar o impacto da Grande Migração na cultura norte-americana. Na peça de Wilson, Ma Rainey é praticamente uma lenda, mas a realidade é diferente. Ela nasceu Gertrude Pritchett, em Columbus, Geórgia, em 26 de abril de 1886. Ou, pelo menos, é isso que costumava dizer. Há versões de que ela nasceu no Alabama em 1882. Talvez Ma quisesse parecer mais jovem, ou talvez não soubesse mesmo, por conta da negligência das autoridades em registrar nascimentos da população negra. A região em que Ma nasceu não era lugar para negros, muito menos crianças. Mesmo com o fim da Guerra Civil e da escravidão, a injustiça, a desigualdade e a violência ainda imperavam num sistema de castas criado pelos brancos. A situação era um pouco melhor do que nos tempos da escravidão, mas ainda extremamente desumana. Viver no Sul, conhecido como a Faixa Negra da América, região que 90% dos negros americanos chamavam de lar, estava ficando cada vez mais insustentável e perigoso. Por 7 décadas, pelo menos um negro era linchado a cada semana, sem grandes repercussões. Em 1915, pensadores, artistas e ativistas negros começaram a fugir do terror racial no Sul, incentivados pelo Chicago Defender, o principal jornal afro-americano da época. Com manchetes persuasivas, ele vendia o norte do país como um lugar de oportunidades para negros viverem em liberdade. O jornal frequentemente publicava matérias sobre os casos de violência no Sul e colocava a seu lado anúncios de empregos em Chicago. Slogans como "mais trabalho, menos linchamento" eram bastante convincentes. Graças à campanha do Defender e à alta demanda por operários, em função da Primeira Guerra Mundial, os negros sulistas partiram em massa. O problema é que eles eram fundamentais para as economias brancas do Sul, porque eram sistematicamente mal pagos. Professores negros ganhavam $27 por mês, enquanto brancos recebiam 100. Por isso, os brancos sulistas tentaram de tudo para não perder sua mão de obra barata. Fosse aplicando taxas aos recrutadores enviados por empresários do Norte, ou então sabotando os próprios migrantes que viajavam de barco, ônibus e principalmente de trem. Enquanto os negros buscavam oportunidades em meio à opressão, os brancos literalmente tentavam descarrilhar a Grande Migração. A primeira estratégia foi simples: restringir o espaço nos trens. Foi determinado que os negros viajariam num vagão exclusivo, o Jim Crow. E a humilhação não parou por aí. Criaram também salas de espera e banheiros só para negros nas estações de ônibus e trem. E claro, a intimidação também acontecia pela força da lei. Policiais dificultavam o acesso às cabines e executavam prisões sob acusações de vadiagem ou até mesmo pelo crime de comprar uma passagem. Em uma cena de A Voz Suprema do Blues,
Cutler, um integrante da banda de Ma Rainey, conta o caso de um reverendo que tentou viajar de Tallahassee para Atlanta. Seu colega Liv então o interrompe para falar sobre uma história sobre o mesmo assunto. Ain't but one train come out of Tallahassee headed north to Atlanta and it don't stop at Sigsbee. The only train that stops at Sigsbee is the Santa Fe and you got to transfer at Moultrie to get it. Sem spoilers, essa passagem mostra que o racismo estava sempre à espera dos negros, em qualquer estação que eles descessem. Apesar disso, para muita gente, os trens eram a única esperança de uma vida melhor. E nesse contexto, a música era uma grande oportunidade. Ma Rainey, apesar dos obstáculos, também seguiu para o norte. Ela foi participar de uma gravação em Chicago, o evento em que se baseia a peça, e acabou vivendo lá a maior parte da sua vida adulta. Ma revolucionou a música ao trazer um novo som para o norte. Ela foi a primeira a combinar o vaudeville com uma estética negra autêntica do sul. De diversas maneiras, Ma realizou o sonho do norte. As brincadeiras que fazia entre as canções durante os shows e seu jeito sulista de contar histórias fizeram sucesso com plateias negras e brancas. Ela foi uma mulher negra que alcançou o sucesso sem precisar sacrificar sua negritude ou sua sexualidade. Orgulhosamente queer, escreveu explicitamente sobre sua atração por mulheres. As personagens de suas canções eram feministas, vingativas e poderosas, traços que as mulheres sulistas possuíam, mas não podiam expressar. Ma Rainey não só se expressava, como ganhava dinheiro com isso, o que fez dela uma heroína. Entre 1923 e 1928, no auge da primeira onda da migração, as canções feitas por negros para negros eram chamadas de discos raciais e eram um grande negócio. À medida que a popularidade de Ma crescia, as gravadoras do norte clamavam por mais música negra do sul. A pupila, rival e suposta amante de Ma Rainey, Bessie Smith, a imperatriz do blues, também veio com a grande migração. Ela nasceu no Tennessee, mas migrou para a Filadélfia. Embora tenha se tornado ainda mais popular que Ma Rainey, dizem que ela não cantaria daquela forma sem a influência de Ma. A grande migração fez surgir um movimento artístico sem precedentes, tendo como centro a comunidade de imigrantes negros do Harlem. Movimento que ficou conhecido como o Renascimento do Harlem. Artistas como Langston Hughes, Duke Ellington, Zora Neale Hurston e Claude McKee criaram uma nova identidade negra do norte ao fazerem da cultura negra americana o foco de seu trabalho. Eles redefiniram o que era ser negro na América por meio da arte. Enquanto isso, o fascínio pelo norte persistia e uma segunda onda de migração aconteceu entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 1970. Até os anos 70, mais 5 milhões de negros repetiriam a jornada, fazendo dessa a maior migração da história americana. E alguns problemas acabaram surgindo. Por trás da grande migração e sua fachada resplandecente estava a decadência econômica da Grande Depressão. Mais grave ainda, eram os sinais de segregação e degradação, supostamente reservadas à vida no Sul, que se manifestavam nas condições profissionais e de habitação. Por exemplo, na década de 40, metade de Chicago era proibida para negros. Eles eram empurrados para certas regiões, como o sul de Chicago e também o Harlem, em Nova York, onde, ainda assim, não podiam comprar imóveis graças ao redlining. Uma prática discriminatória que consistia na recusa de empréstimos financeiros para moradores de locais considerados perigosos. A grande migração foi responsável pelo surgimento de guetos negros nas cidades do norte, e os efeitos da opressão que essa comunidade enfrentou pode ser sentido até hoje. Basta olhar para este mapa que indica a mobilidade social dos negros na América do Norte. Nos lugares com o maior número de negros é onde existem as maiores dificuldades de um sistema que foi criado contra eles. Mas, se os impactos da grande migração são duradouros, essa herança discriminatória e violenta não é mais aceita sem reação. Na década de 60, o movimento dos direitos civis criou uma nova identidade negra que passou a enfrentar os supremacistas brancos em vários pontos do país.
Ali emergiu uma voz negra forte e desafiadora, inspirada nos artistas do Renascimento do Harlem, que por sua vez tinham se espelhado em Ma Rainey. Muitos poetas da época citam Ma como inspiração. Além disso, na década de 90, mesmo quando a prosperidade prometida pela grande imigração parecia ter se tornado realidade, diversas comunidades se levantaram. Newark, Detroit, Chicago, Los Angeles, Minnesota. Cada grande cidade americana teve uma revolta que marcou uma geração. E em cada uma delas, os negros que escaparam da brutalidade do Sul reivindicavam sua humanidade na forma de protestos. Já na última década, muitos negros americanos resolveram voltar ao Sul que seus avós abandonaram em busca de uma nova terra prometida. Essa migração reversa é chamada às vezes de voo negro, mas pense nela como uma reapropriação. Hoje, mais de metade dos negros americanos de áreas metropolitanas vivem nos pacatos subúrbios. Mais de 200 mil negros deixaram Chicago nas últimas 2 décadas. Mais uma vez, um novo grupo de artistas, pensadores e sonhadores idealistas está fazendo as malas rumo a um futuro melhor. Os negros americanos continuam a ter esperança, apesar do ódio, a celebrar a alegria, apesar da dor, e a viver num país que se recusa a amá-los. Essa é uma música que a América não consegue parar de cantar.